Para você que está chegando agora, nós vamos conversar hoje com o vereador reeleito Thiago Yamamoto, que vai falar sobre os seus projetos, as expectativas para o segundo mandato e também responder perguntas dos internautas. Thiago, muito obrigado por sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, boa tarde a todos, especialmente na pessoa da Adriel, gostaria de agradecer o grupo JC de Comunicação, muito obrigado, estou muito alegre de estar aqui. Nós que agradecemos e parabéns pelo resultado nas urnas, novamente. Obrigado. Thiago, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria de saber do senhor, a que o senhor acredita esse resultado expressivo na urna? Eu atribuo ao poder de continuar vinculado a uma base, vamos falar, uma base que a gente conseguiu manter desde a outra eleição de 2016. Acredito que esse fortalecimento de vínculo deu resultado nessas eleições de 2020. E assim, dentro da política, obviamente, que é fundamental ter esse fortalecimento, estreitar esses laços para que o trabalho tenha efetivamente sucesso. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da política e fora da política é a visita à casa do cidadão rioclarense, que ali a gente consegue buscar demanda, ver a realidade, ver o lugar que eles moram, a necessidade local. Então, eu atribuo também a questão da vereança, nesses 4 anos de mandato, a essa visita doméstica, vamos falar assim, um pouco interrompida por causa da pandemia. Sim. Interessante isso, porque uma das principais queixas dos eleitores é que os vereadores só aparecem no ano eleitoral. Mas durante os seus 4 anos de trabalho, o senhor sempre buscou essa proximidade com o eleitor? Exatamente, a gente procurou manter esse relacionamento. É o estreitamento de vínculo que a gente mencionou agora há pouco. Sim. Que obviamente foi fundamental nas urnas, nesses resultados das eleições de 2020. Sim, né? Acredito que sim. E, Thiago, que balanço o senhor faz do seu primeiro mandato? Eu faço o balanço no seguinte aspecto, foi um mandato de muita aprendizagem, a gente vem com uma expectativa, é lógico que a gente não negocia valores, mas a gente vem com uma expectativa de mudar tudo. Porém, a gente começa a ver aquilo que é a realidade, né? E acaba trabalhando com a realidade que a gente tem, sem perder a esperança, vamos falar assim. E dentro da política, né, o senhor, o segundo mandato agora é novo, digamos assim. Como que foi essa expectativa e realidade? Como que foi esse choque dentro da política? Tem aquilo que a gente idealiza e tem a realidade. Vamos falar assim, existe um choque de realidade mesmo. Porém, se a gente não perder o sentido verdadeiro da política, que o sentido é a busca pelo bem comum, ou seja, pelo bem coletivo, a gente consegue se manter no trilho da verdadeira política. Sim. E falando em expectativa, quais são para o segundo mandato do senhor? A gente assumiu uma bandeira de trabalho em cima da difusão, da expansão do terceiro setor. O que é o primeiro setor? Setor público, o segundo setor privado, e o terceiro setor cabe às associações sem fins lucrativos, cooperativos. Então a gente assumiu como bandeira principal, carro-chefe, a bandeira do terceiro setor, porque engloba também o direito social, que no artigo 6 vai falar lá direito à educação, direito à saúde, direito à segurança e tudo mais. E nesse terceiro setor, quais são os principais desafios que o senhor observa e que pretende buscar soluções no próximo governo? Alguns dados para a gente começar a ter um norte na nossa busca. O terceiro setor, em alguns países desenvolvidos, representa mais de 30% do PIB nacional. Enquanto que no Brasil sempre varia de 3,5% a 4%. Quer dizer, aqui eu enxergo uma expansão muito grande do terceiro setor, uma possibilidade até de gerar emprego, renda e, ao mesmo tempo, prestar um serviço à comunidade. Haja vista aqui que a gente tem muitas entidades no nosso município, abrigos que acolhem idosos, saúde, escolas que acolhem crianças com deficiência, que se deixasse o poder público tomar conta disso, fazer a gestão disso, a gente já imagina, talvez, o caos que seria. Sim. Mas, porém, essas entidades puxando, vamos falar, à frente da causa, eles conseguem fazer gestão e ainda prestar um serviço de excelência para a comunidade rioclarense. Entendi. Falando em terceiro setor, essa vai ser a principal frente de trabalho do senhor nesse segundo mandato, ou quais serão as outras ações? Sim, eu acredito que será a principal frente de trabalho. Lógico, a gente tem algumas coisas que a gente defende, como a questão da defesa da vida, da família, a saúde, mas acaba caindo dentro do direito social. Sim. Então, por isso que eu acho que o terceiro setor ele abrange várias coisas dentro do direito social. Nós estamos conversando com o vereador eleito, Thiago Yamamoto. Tem uma pergunta de um internauta, vereador.
é do André Luiz Teixeira. Ele pergunta se existe a possibilidade do senhor ser secretário, né, na próxima gestão e o seu suplente assumir a cadeira do senhor na Câmara. Um convite oficial não houve ainda, mas se houver um convite, a gente pode estar estudando. Se for melhor para a cidade de Rio Claro, a gente está aberto a conversar com o atual prefeito, eleito Gustavo Feliciano. Sempre em benefício da cidade. Sim, sim. E falando sobre essas questões de frentes de trabalho, uma das principais queixas e anseios da população é com relação ao emprego e à saúde. Qual a expectativa do senhor com relação a isso, a geração de emprego, já que nos últimos anos nós perdemos importantes empresas para cidades da região de pequeno porte, digamos assim, e Rio Claro passou anos sem receber grandes empreendimentos industriais. Qual será, como o senhor observa isso, o que o senhor pretende fazer a esse respeito também? Eu acredito que uma das principais coisas que a gente tem que apoiar é o plano de governo do prefeito eleito Gustavo Perissinotto. Dentro do plano de governo dele tem várias pautas ali, de mais emprego, desburocratização do poder público em questão de atrair novas empresas e tudo mais. Então, eu acho que o apoio ao plano de governo do prefeito seria um caminho fundamental para o crescimento econômico da cidade, vamos falar assim. E a saúde? Nessa última gestão, houve essa questão de tirar o dinheiro do carnaval para se investir na saúde, não houve esse retorno de forma significativa, né? É possível trabalhar em prol da saúde, oferecer uma saúde de qualidade para a população? Como o senhor observa essa questão? Eu acredito que uma das principais pautas muito grande, uma sinalização do que pode estar acontecendo através dessas parcerias. E aí também algumas coisas acho que vai ter que ser discutido. É uma pauta um pouco delicada, mas os próprios OS, OCIP, que talvez é uma terceirização de uma pequena parte, eu acho que como um laboratório, talvez dentro da saúde, para ver se dá certo ou não. Perfeito. Vereador, tem mais uma pergunta também de um internauta, o Vinícius Rosa Rodrigues. Ele pergunta sobre a questão do Plano Municipal de Cultura. Houve certa polêmica, né, na votação desse plano. Ele gostaria de saber a postura do senhor com relação ao trato desse plano, né? Segundo ele publicou aqui, que foi uma postura, na visão dele, de certa forma preconceituosa. O que o senhor poderia falar a respeito disso, por favor? Duas coisas ressalta. A parte econômica, que a gente tem que trabalhar, ali estava de 1,5%, podendo chegar até 2,5% da arrecadação do município. E nos primeiros anos isso poderia dar 15 milhões, e o teto, vamos supor, daria 25 milhões de investimento na cultura. Porém, a gente teve uma informação da equipe de transição que cuidou da parte financeira, que não teria de onde tirar esse dinheiro. Segundo, houve uma polêmica, talvez ideológica, mas, porém, eu não sei se todos chegaram a ler a emenda que foi proposta no eixo 6, que estava falando que era livre de qualquer preconceito, e também, no eixo 6, estava falando assim, que era cultura para todos. Certo. E aí depende, cada ideologia entende de um jeito. Vamos supor, eu entendo quando refere a palavra todos, são todos. Dependendo da cor de pele ou algo do tipo ideológico. Orientação, é cultura, exatamente, é para todos. Certo. Então isso fica claro para mim, mas só que tem algumas ideologias que cada um defende, é livre para defender, que precisa dividir, entre aspas, para conquistar um certo grupo, certo? E eu já sou a favor da unificação, vamos falar em benefício à comunidade rio-clarense. Certo. Então, nesse caso, seriam duas questões, econômica e interpretação. E interpretação da emenda, que no caso ali estava escrito para todos, só que não, acho que a emenda não foi exposta e aí começou a ter um revertério ali dentro da Câmara Municipal. Perfeito. Na área da educação, o senhor teve a iniciativa de implantar o projeto da Escola Maria Peregrina, aqui em Rio Claro. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto na área da educação. É uma escola que eu conheço mais ou menos há 20 anos, conheço o fundador, é amigo pessoal meu. É uma escola que ganhou o prêmio canadense, disputando com escolas americanas e canadenses, ficou em primeira colocada. Ela tem um diferencial, que é a pedagogia de projeto. O que seria isso? A criança vai ler e escrever, aprender a ler e escrever de acordo com o interesse dela. Vamos supor, se o menino gosta de Hot Wheels, ele vai aprender a ler, escrever, fazer matemática, inglês, tudo em cima do projeto Hot Wheels. A menina a mesma coisa, a Barbie, vai aprender a ler e escrever. Então chega a ser uma escola vocacional, uma escola diferenciada, que não é matriculado só o aluno, mas é matriculado a família. Então a gente pode falar que é uma escola que se estende pós-muro, vamos falar assim. Certo. E para que as pessoas, acho que às vezes falta informação sobre
essa escola, esse modelo, né? Em Rio Claro, ela deve funcionar, tem já uma previsão, até em função da pandemia? Em Rio Claro, tem um infantil que está funcionando, para funcionar ali no Jardim Village, na Rua 8, JV, número 52. E aí, recentemente, a gente ganhou, faz mais ou menos um ano, a gente ganhou um prédio que estava abandonado ali na Rua 6, que tem um projeto para lá. Certo, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento na Câmara Municipal nos últimos meses, que foi marcada por confusões, tumultos, gritarias, não só entre os vereadores, mas também entre os vereadores e o público que acompanhava essas sessões camarárias. Qual a expectativa do senhor, que o senhor espera do comportamento da nova formação da Câmara para nesses próximos anos? Eu acho que tem que ser de respeito mútuo e, vamos falar assim, o parlamento é um lugar de parlar, né? De discutir ideias, mas um campo intelectual. Sim. Não num campo ofensa pessoal, né? Ofensa familiar. Eu acredito que tem que manter esse alto nível, debate intelectual, aquilo que é melhor para a nossa cidade, melhor para o coletivo. Porque é um espaço democrático, é importante que as pessoas participem, acompanhem, porque isso é para o bem de todos. Mas quando ocorrem discussões apelativas, palavras de baixo calão, isso acaba desconfigurando, né, a real funcionalidade da casa. E isso acabou até comprometendo o andamento das votações, das sessões, né, vereador? Correto. Eu gosto de citar uma frase de Martin Luther King, que ele falava assim: quando entrar num campo de discussão, desenvolva um método que não seja retaliativo nem vingativo, mas que tenha base no amor e no bem comum. Então, ali, essa frase para mim já mata, já fala o que devemos ser, aquilo que deve nortear uma alta discussão. Perfeito. Na visão do senhor, qual será o principal desafio do prefeito eleito Gustavo Perissinotto? Saúde, como a gente já falou. Sim, sempre a parte econômica, que é geração de emprego, mas também manter as empresas que já estão instaladas em Rio Claro. E a questão da parte social, que é garantir o direito à educação, à habitação e tudo mais, segurança. E nesses últimos meses, até em função da pandemia, o senhor esteve junto aos eleitores, buscando votos de uma forma respeitando a segurança, controlada. O que o senhor observou de mais crítico nos bairros da cidade, principalmente na periferia, e que o senhor pretende levar essa demanda para a Câmara? Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de saúde, acho que a principal pauta deve ter sido de todos os vereadores eleitos que passaram por aqui. Não tem como correr que a principal pauta, em qualquer lugar da cidade, de norte a sul, é a saúde. Então, a gente tem que trabalhar forte, principalmente, acredito, nas parcerias que vão vir no próximo mandato aí. Tem que estabelecer essa parceria e fazer elas funcionarem. Perfeito. Tem uma pergunta, vereador Tiago, do Paulo Arruda. Outra polêmica também que marcou os últimos meses aqui no município com relação aos cargos comissionados. Ele pergunta por que o senhor votou a favor da criação de 700 cargos comissionados. Se você puder dar uma resposta para ele. Tá bom, sem problema. Por favor. Boa pergunta, Paulo. A questão dos cargos comissionados foram em 2 votações. Eu dei o meu primeiro voto favorável, mas aguardando impacto financeiro, aguardando algumas respostas que eu fiz diante do projeto. Porém, as discussões deveriam ser nas comissões, porém não acontece essas discussões nas comissões. Então, a gente tem 2 votações. Na primeira eu votei, dei um voto favorável ao governo, e esperei, na segunda votação, que viesse impacto financeiro, que ele sanasse minhas dúvidas. Porém, não veio impacto financeiro e não sanaram minhas dúvidas. Aí eu já deixei bem claro que o meu voto seria contrário, isso tem até gravado através de algumas redes de comunicação. E ali, naquele momento, uma das estratégias, percebendo que aquilo era ruim para a cidade, do jeito que estava sendo feito, a gente usou uma estratégia com mais 3 vereadores e sair no plenário realmente para que esse projeto não passasse. Mas eu declarei que se não tivesse as respostas que eu estava perguntando, meu voto era contrário. Então, eu, se não me engano, Carol, Rogério Guedes e Ives Carbinati saímos do plenário para que esse projeto não passasse de uma forma estratégica. Então, apesar da polêmica, é bom esclarecer, né? Então, ocorreram 2 votações, na primeira, Sim, então, sempre 2 votações. E a segunda... A segunda deixei claro, e aí, para não passar, a gente não votou contra, mas teve que sair do plenário para que esse projeto não passasse. Não que eu sou contra cargo comissionado, cargo de confiança. Eu acredito que tem que ser, mas dentro de uma transparência e dentro de provas que é eficaz aquele cargo em tal função.
Certo. Tem o Paulo Cavalcante também, que mandou um comentário, um elogio ao senhor. Ele disse que o senhor é o melhor vereador de Rio Claro. Esse eu conheço, honesto 100%. Então fica o registro também do Paulo Cavalcante. Obrigado, Paulo. Para você que chegou agora, nós estamos conversando com o vereador reeleito, Thiago Yamamoto, que está respondendo questões sobre o seu mandato, as expectativas para o próximo e respondendo também às perguntas dos internautas. Vereador, nós estamos vivendo ainda um momento de pandemia, teve o seu pico, agora vem essa questão, o risco, o temor da segunda onda. Como o senhor avalia essa situação? Quais são os riscos para a cidade, para o desenvolvimento, principalmente frente aos próximos desafios da gestão futura? Na área que eu sou formado dentro da parte de qualidade, existe uma ferramenta que chama GUT, que a gente tem que avaliar gravidade, urgência e tendência. Da mesma forma, dentro da área política, eu acho que a gente tem que avaliar essas três linhas. O que é gravidade, o que é urgência e o que é tendência. Se a gente não trabalhar essas três frentes simultaneamente, que eu defino como saúde, econômica, a parte econômica e a parte social, a gente acaba ficando manco de alguma perna. Então, eu acho que o prefeito, toda a equipe de governo dele, tem que trabalhar essas três frentes, lógico, dando uma porcentagem maior para a saúde, uma porcentagem maior para a economia e uma porcentagem significativa como tendência também para a parte social. Certo. São 4h18, estamos conversando com o vereador reeleito Thiago Yamamoto. Nós estamos chegando ao fim do direto da redação de hoje. Vereador, muito obrigado pela sua presença, agradecemos aqui a sua participação e desejamos sucesso nesse seu segundo mandato. Eu que agradeço a oportunidade de estar me expressando aqui junto com o grupo JC de Comunicação. Fico muito alegre, muito obrigado que você que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez do convite.